Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e nós estamos na cidade de Umbuzeiro, no âmbito da programação do Festival Comunicurtas, aquilo que estamos denominando de Comunicurtas itinerante. O Comunicurtas, que acontece em Campina Grande entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro próximos, está na cidade de Umbuzeiro, já esteve na cidade de Remígio, estará na cidade de Catolé do Rocha e também Taperoá. E neste 31 Minutos especial da cidade de Umbuzeiro, a cidade que oferta ao Brasil um número infinito de personalidades, como Assis Chateaubriand, como João Pessoa, como Epitácio Pessoa, Luiz Carlos Vasconcelos, Severino Cabral e tantos outros nomes de Umbuzeiro. Nós estamos hoje aqui no âmbito da programação do Comunicurtas para tratarmos sobre a ideia de cinema, a ideia de arte, enfim, uma série de temas relevantes para o pensamento social. E estamos recebendo hoje, no 31 Minutos, o prefeito da cidade de Umbuzeiro, o senhor José Nivaldo de Araújo, e com quem nós vamos tratar aqui de uma série de temas relacionados ao município, já que essa cidade tem particularidades especialíssimas. José Nivaldo, seja bem-vindo ao 31 Minutos da TV UEPB. Bom dia, Luciano. Bem-vindos sejam todos vocês da equipe da UEPB, realizando esse trabalho fantástico aqui em Umbuzeiro, para que se divulgue esse município nosso, que tem um peso histórico nessa conjuntura nacional, que se a gente for analisar, não somente pelos nomes que você já citou na sua fala inicial, mas também dizer das outras personalidades e dizer ainda, acrescentando, que as grandes personalidades que não nasceram aqui, se não vieram ainda, porque ainda não são grandes personalidades. Claro que estamos aí vivendo um momento muito importante aqui para o município, com a UEPB nessa parceria, trazendo Comunicurtas, fazendo essas oficinas que estão se realizando de hoje até domingo, com essa juventude de Umbuzeiro, especialmente eu digo a juventude, porque a grande maioria que se inscreveu para participar das oficinas foram os jovens, então a gente fica muito feliz com isso aí, e a UEPB, que é parceira já de Umbuzeiro já faz tempo, porque muita gente daqui já estudou lá em Campina Grande, especialmente, claro, também frequentou outras academias, mas a UEPB é a preferência do umbuzeirense. Muito bem, José Nivaldo. Comecemos por duas questões que eu reputo relevantes, digamos assim, uma questão da memória de Umbuzeiro e a questão da gestão. Você é o gestor da cidade, né? O que é gerir uma cidade com essa memória tão rica? Ou seja, primeiramente, do ponto de vista da memória, o que aconteceu em Umbuzeiro para tantas personalidades ofertadas ao Brasil? Impressiona a gente, Luciano, como vocês chegam e percebem de imediato essa grandiosidade da memória umbuzeirense, que estava, digo para vocês, que estava apagada. A gente começa a resgatar essa importância que o Umbuzeiro tem, não somente para a Paraíba, mas também para toda a história nacional. A gente começa a resgatar isso aí, começa a mostrar essa importância toda. Tanto pelos nomes, a gente tem aí o próprio João Pessoa, que deu nome à capital paraibana, o Epitácio, que foi talvez dos mais intelectuais, das mais importantes mentes nascidas aqui no município, que ocupou todos os cargos, todos os poderes, todos os grandes poderes dos poderes constituídos nacionalmente, inclusive ainda foi representar o Brasil na Assembleia de Haia, não é isso? Exatamente. Pois bem, e não somente Epitácio, não somente João Pessoa, não somente Assis Chateaubriand. A gente tem um Luiz Carlos Vasconcelos, que inclusive vai ser homenageado aqui nesse evento da Comunicurtas, que é um ator global, a gente tem de citar o nome da Globo, né? Claro, claro. Que é um orgulho para a gente, apesar de que, às vezes, em algumas cenas, a gente acaba ficando com raiva dele, porque o umbuzeirense é bom de coração e, às vezes, ele tem que fazer um papel de mal e aquilo não agrada muito para a gente. Mas é essa história de Umbuzeiro, essa memória de Umbuzeiro que a gente começa a resgatar pela importância que tem. Isso vem atrelado também, que gerir a cidade também é fazer isso, não é somente dizer que tem transporte escolar, que tem médico no posto de saúde, que tem merenda para os alunos, não é somente isso que é gerir. Gerir é fazer o todo pela cidade, é conversar com todo mundo e ver a importância também que seu lugar tem para a história da humanidade. Bom, do ponto de vista da gestão, José Nivaldo,
Quais as dificuldades que um gestor enfrenta para gerir uma cidade com essa memória e que me parece, se eu estiver equivocado, você me corrija, por gentileza, se encontra num processo de tombamento, né, pelo IFAEP. O que o gestor encontra de dificuldades numa cidade como Umbuzeiro? A dificuldade grande para um município, e não é somente para Umbuzeiro, é que o Brasil vem enfrentando uma crise enorme. A gente tem um governo posto, deposto e posto de novo, e ninguém sabe nem a situação. Então, para a questão de investimento, a gente sabe que a dificuldade hoje está grandiosa. Se a gente leva propostas do município, nem sempre está sendo atendido. O poder, a gerência presidencial, parece que prefere negociar muito mais votos para ser assegurado no cargo do que mesmo para beneficiar os municípios. E a gente sabe que a vida de todo brasileiro, a vida de todo mundo começa no município, acontece no município. O cidadão, ele conhece o prefeito. Ninguém chega perto do presidente, ninguém chega perto do governador. Então quem é cobrado é o prefeito. Então quem vive as dificuldades é o gestor local. É claro que a gente tem de abraçar essas dificuldades também, transformar isso aí em desafios e tentar vencê-los. Então, a grande dificuldade inicial que a gente tem é a dificuldade financeira. Uma coisa que a gente não pode deixar de colocar também é a dificuldade como a gente encontrou a cidade. Até a memória estava apagada. Se o IFAEP está hoje nesse processo de tombamento, é porque fomos atrás mostrando a importância da memória de Umbuzeiro, a importância que você percebe não é somente nessa arquitetura dos prédios do centro da cidade. Eu acho isso aí uma beleza enorme. Mas também essa importância do patrimônio imaterial que existe na cidade de Umbuzeiro. E um complicado ainda que a gente pode já colocar é que Umbuzeiro é um município de fronteira. Infelizmente, Umbuzeiro ficou apertado. Se os primeiros habitantes, uma família que se estabeleceu aqui, se tivesse fundado a sua sede da fazenda lá no início, na divisa com Pernambuco, Umbuzeiro já iria certamente perto de Campina Grande, teria crescido. Mas ficou aqui apertado, a fazenda ficou ali, Umbuzeiro ficou aqui e ali é Pernambuco. Então, para ali tem a fazenda experimental, que antigamente era a Embrapa, hoje funciona a EMEPA. Se cresce para um lado é a Orobó, se vai para ali não cresce porque é a fazenda da família, se vai para ali também não cresce que é a outra fazenda que é da Embrapa, e a gente ficou apertado aqui. Talvez isso faça com que o Umbuzeiro também tenha um calor humano diferente. Apesar desse frio dessa manhã aqui, de vocês estarem aqui em Umbuzeiro, de estarem percebendo esse frio, mas Umbuzeiro é um lugar de um calor humano diferente. Eu costumo dizer que Umbuzeiro é o melhor lugar do mundo. Bem, nesse processo de tombamento pelo IFAEP, você vai ao centro da cidade aqui, você nota a riqueza arquitetônica, né, de uma arquitetura belíssima. Quais as exigências que foram colocadas? O que a prefeitura ou a gestão municipal interpretou como possível, como impossível ou improvável de realizar para esse processo de tombamento? Enfim, quais foram os critérios colocados e como a gestão observou esses critérios? Na verdade, a gente sempre viu essa beleza que é o centro de Umbuzeiro e esteve lá pedindo para que o IFAEP fizesse uma visita aqui, para que também percebesse in loco essa coisa que a gente percebe, a gente sendo daqui. E, para surpresa nossa, o IFAEP também se apaixonou pelo que a gente tem aqui. E, graças a Deus, parece-me que vem tudo dando certo. Nós já temos alguns prédios tombados. Se você observa ali a escola, o prédio da Escola Coronel Antônio Pessoa, onde estão acontecendo algumas audiências, o prédio do Mercado Público, o prédio da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, algumas casas, alguns prédios residenciais aí do centro da cidade, a gente percebe que quem começou a construir Umbuzeiro pensou muito nessa parte da estética, da parte da beleza, da parte da arquitetura. Muito bem. Bom, eu sou Luciano Nascimento e você está no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Hoje um 31 Minutos especial da cidade de Umbuzeiro, cidade onde nasceu Assis Chateaubriand. Não é brincadeira, Umbuzeiro. Nós voltamos já já para o segundo bloco do 31 Minutos.
Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Voltamos com o 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Hoje, na cidade de Umbuzeiro, no âmbito da programação do Comunicurtas, ou daquilo que nós temos chamado de Comunicurtas itinerante. Hoje, na cidade de Umbuzeiro, o 31 Minutos recebe José Nivaldo Araújo, prefeito constitucional de Umbuzeiro, com quem no primeiro bloco nós falamos sobre a memória de Umbuzeiro, tantos personagens que ofertou a vida nacional, e também falamos sobre gestão e sobre o processo de tombamento do centro histórico da cidade de Umbuzeiro. Nesse segundo bloco trataremos sobre as questões fronteiriças, já que Umbuzeiro faz fronteira aqui com Pernambuco, e nós trataremos sobre as implicações do ponto de vista da administração pública para uma cidade que tem essa particularidade. Mas antes, José Nivaldo, gostaria que você falasse para o nosso telespectador, para o nosso internauta, enfim, para o nosso público em geral, a sua formação, assim, você tem uma ligação muito forte com a Universidade Estadual da Paraíba. Eu posso dizer que, para além de Umbuzeiro, você também é filho da UEPB? Com certeza, foi na UEPB que eu fiz minha graduação, sou licenciado em Letras, com habilitação naquele tempo ainda era em 2 habilitações, português e inglês, e depois fiz também o curso de bacharelado em Direito. Estou afastado, mas sou oficial de Justiça pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, trabalhando na comarca de Orobó, e sou professor aqui do município de Umbuzeiro pelo estado da Paraíba. Já fui também professor da Escola Técnica Redentorista em Campina Grande,
passei um ano ensinando também na escola da Virgem Imaculada da Conceição Damas e fui professor também há alguns anos pelo município de Inatuba. Ou seja, você é aquilo que o discurso da modernidade chama de multifuncional. É um homem multifuncional, um homem de múltiplas funções, enfim. José Nivaldo, em Umbuzeiros está aqui, como você fez um relato no primeiro bloco, né, temos algumas dificuldades. E essas dificuldades elas são visíveis e as complexidades são transparentes. Ou seja, você tem uma fundação da cidade em que a fazenda da família fica no ponto, você tem do outro lado outra fazenda que está em Embrapa e você tem aqui uma fronteira com Pernambuco, a cidade de Orobó, né? Então, essa complexidade do ponto de vista administrativo, ou seja, do ponto de vista da administração pública, ela é transparente, no que se refere principalmente a questões de recursos federais, recursos do Estado. Como gerir isso? Quais são os grandes implicadores dessa particularidade fronteiriça de Umbuzeiro? O problema maior, Luciano, é que a gente não somente se limita com outro estado. O limítrofe com Umbuzeiro é um distrito, ou seja, é uma população grande. Nós temos aqui o distrito de Imburetama, que pertence ao município de Orobó, mas que fica a 12 quilômetros de Orobó, só que é ligado a Umbuzeiro. Então, na hora que a comunidade, na hora que o cidadão de Imburetama está precisando do socorro, é claro que vai procurar primeiro o município de Umbuzeiro. E a gente não pode negar de forma alguma, até porque eu falava no primeiro bloco que o calor humano de Umbuzeiro é diferente. Então, estamos aqui para servir. Claro que isso aí aumenta a dificuldade, porque o recurso que vem para Umbuzeiro, que tem 10 mil habitantes, segundo o IBGE, atende a pelo menos 13 ou 14 mil habitantes, porque tem aí a questão de um distrito, já que se liga aqui ao Umbuzeiro. Tem também a parte de Vertente do Lério, que é limítrofe com o Umbuzeiro, tem uma parte de Casinhas, que é limítrofe com o Umbuzeiro, então o Umbuzeiro está todo fronteiriço aí com o estado de Pernambuco e com a população grande. E o que acontece? Nós temos aqui 10 mil habitantes, estamos a 150 habitantes para o quociente do FPM ser 0,8 e estamos aí abrindo a boca e fechando no 0,6. Ou seja, o município com 10 mil habitantes recebe a mesma coisa que o município que tem 1.200 habitantes, como Parari, recebe. O que aparentemente, de logo, se precisar uma análise profunda, configura uma injustiça. Eu acredito até que o Congresso poderia repensar essa forma de repartição do FPM e colocar aumento de qualquer percentual, sei lá, de 10%, de 5%, qualquer coisa, a cada 1.000 habitantes. Porque não é justo um município com 1.200 habitantes receber igual um município com 10 mil habitantes e ainda com o complicador de atender 12, 13, 14 mil habitantes, sobretudo o Umbuzeiro, com essa peculiaridade de ter aqui na fronteira distritos, não somente limite com o território de outro estado, mas na verdade com distritos que ocasionam uma população maior. Ou seja, a gestão municipal, ela tem que pensar não apenas no município, mas nesse distrito ao qual ela não só observa, mas está ligada. Ou seja, a sua gestão, ou seja, o seu ato de administração, quando pensa em Umbuzeiro, não pensa em 10 mil habitantes, mas tem que pensar em 13, 14 mil para a gestão desses recursos e, portanto, o atendimento a essas pessoas que, quando necessitam, têm que ser atendidas, porque elas não vão escolher para qual lugar devem ir para serem atendidas, se a legitimidade seria de Orobó, o município, ou se ela vem a Umbuzeiro. Então, essa é uma dificuldade complicada. É verdade. Para você ter uma ideia, até o ano passado, que não havia o transporte universitário aqui em Umbuzeiro, havia 4, 5 estudantes indo a Campina Grande no ônibus que faz a linha, pagando passagem. Quando nós assumimos e havia esse compromisso meu, que sou professor, com a juventude umbuzeirense que pretendesse estudar, nós estamos hoje com um ônibus pela manhã para Campina Grande, um ônibus à noite para Campina Grande e um ônibus à noite para Vitória de Santo Antão. Porque existem alunos, tanto aqui que moram na cidade de Umbuzeiro, como moram nessa fronteira aí, como moram em Imburetama, e nós estamos atendendo a todos eles que nos procuram. E fico inclusive feliz quando eu sou assim visitado por mais um aluno. Olha, eu fui chamado, eu vou estudar, agora existe o transporte, e isso aí me alegra muito, porque eu sei que quem vai estudar é procurando melhorar de vida. E esse é o objetivo, sobretudo do gestor hoje. Claro que é uma meta de todo brasileiro, mas eu acho que é o grande objetivo do gestor, é fazer com que o cidadão melhore de vida.
proporcionar as condições para a melhoria de vida da sua população. Com certeza. Muito bem, José Nivaldo. Falemos agora sobre duas questões. Eu posso dizer que, ou podemos afirmar, que o Umbuzeiro tem um potencial turístico que deve ser explorado, né, de forma organizada, de forma estratégica, do ponto de vista da administração pública. Para além do turismo, que eu gostaria que você falasse sobre isso, quais outras riquezas tem na cidade do ponto de vista econômico que nós podemos apontar? Veja, na outra visita que o pessoal da UEPB aqui fez, ali passando pela EMEPA, o pessoal conheceu lá talvez a maior jurema do mundo. Não sei, não está assim ainda registrado, mas eu imagino que seja. Então é uma coisa interessante, é uma beleza da própria natureza, que ninguém consegue fazer aquilo senão a própria natureza. Mas como a gente tem hoje, quando se fala em Natal, todo mundo pensa no maior cajueiro. E por que não pensar numa árvore frondosa que está ali também, exuberante, e que é bonita? Então a gente tem, além dessa riqueza arquitetônica do centro da cidade que a gente já se referiu, a gente tem uma igreja lá na comunidade de Mata Virgem, que foi construída pelo padre Ibiapina também, nas suas andanças aqui por essa região. A gente tem alguns eventos, por exemplo, a cultura do corpo de roda aqui no museu, que é muito forte ainda em algumas comunidades como Cacimba Cercada, Agudo, Estivas, Cipaúba, Ladeira Grande. Isso sempre se realiza por lá, o pessoal também esteve por lá visitando e fotografando. É um ponto muito forte e a gente não pode deixar essa coisa que é do povo, essa coisa que é cultura mesmo, morrer de forma alguma. Essas outras modinhas temporárias que chegam e desaparecem, são efêmeras, isso não representa cultura. A cultura é aquilo que está no sangue do povo, que a gente vê lá, que o povo faz com amor, faz com sangue, faz com vontade. E é sobre isso porque eu tive uma conversa em off com a sua assessora e ela me relatou que há um carnaval aqui que é estrondoso. Fale para o nosso público sobre esse carnaval do Umbuzeiro. Além de falar desse carnaval que o Umbuzeiro vivenciou agora em 2017, o maior carnaval aqui da região. Além de falar lá, eu já quero, por antecipação, convidá-los a estarem aqui presentes no carnaval de 2018. O carnaval aqui, que todo mundo imagina, o carnaval é o quê? É um baile de máscara? É um baile à fantasia? Não, o carnaval verdadeiro de Umbuzeiro é o Mela Mela. Eu quero vir pro Mela Mela que ela me falou. Eu não sou muito de festa, mas nessa eu virei. Pois bem, o carnaval do Mela Mela aqui, que começa a orquestra tocando, mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã, e todo mundo... Ali é a festa que faz todos iguais, verdadeiramente. Todo mundo é igual. A brincadeira sem violência, mas é de melar mesmo, ou com... Dizia a sua assessora que é organizado pela comunidade, não é nem pela gestão municipal, ou seja, é espontâneo de uma comunidade. Exatamente, a gestão municipal apoia, faz com que dá condições, faz a parte da estrutura, mas o povo aqui é que faz o carnaval. O carnaval aqui é bom exatamente porque ele é grandioso, porque é de todos. É um momento bem interessante, esse que a gente vivenciou em 2017 sobretudo, porque mesmo fazendo tão pouco tempo da eleição, mas graças a Deus naquele momento todo mundo já estava descido dos palanques, todo mundo era igual, todo mundo se abraçava e brincava junto. Muito bem, Zé Nivaldo. Eu sou Luciano Nascimento e você está no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje nós estamos em Umbuzeiro, a cidade das personalidades. Voltamos já já para o terceiro e último bloco. Gestão Ambiental 10 anos. O tema deste mês é água. Você sabe por que esta substância é tão importante para a vida do ser humano? Porque, em média, 70% do peso do nosso corpo é formado por água. Há milhões de anos que o volume de água em nosso planeta não muda. Ou seja, a água que aqui está apenas muda de local, de estado ou qualidade. Dos quase 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água que a Terra possui, quase tudo é de água salgada. Só 2,5% é água doce.
Acontece que dessa água, 2/3 está em geleiras e solos congelados, e o 1/3 restante está quase todo no subterrâneo. O que sobra está em rios e lagos e corresponde a apenas 0,008% da água do mundo. Dessa água, uma grande parte está no Brasil. É o país com a maior reserva mundial. Mesmo assim, o país enfrenta grandes desafios na distribuição igualitária dessas reservas. A destinação do uso mundial da água é outro fator preocupante. Apenas 8% do consumo é para o uso residencial, 22% é utilizada pela indústria e 70% serve para a produção de alimentos em geral. Como se não bastasse, a perda no processo de abastecimento das grandes cidades é de 45%, ou seja, quase a metade da água se perde no meio do caminho. Para reverter esse quadro, é necessário a melhoria do sistema de abastecimento, a proteção dos rios e preservação das matas ciliares e aumento da água de reuso. Outra ação sustentável relacionada ao uso da água é o aproveitamento da água de chuva. Essa prática está relacionada a duas grandes preocupações ambientais. A primeira é a redução do consumo da água potável e também representa uma solução contra as enchentes, que tem atrapalhado bastante o dia a dia das nossas cidades. Nos nossos empreendimentos, esse aproveitamento, dependendo da disponibilidade de chuva nos meses, pode significar uma economia de 30% a 100% da demanda de irrigação. Pequenas mudanças de hábitos também fazem toda a diferença na redução do consumo de água limpa. Feche bem as torneiras, pois os pingos representam um bom aumento no seu consumo de água. Use a máquina de lavar roupas apenas quando ela estiver completamente cheia. Feche a torneira ao escovar os dentes. Isso pode economizar até 20 litros de água por dia ou 600 litros por mês. Reduza seu banho. 2 minutos a menos por dia pode significar uma redução de até 800 litros de água por mês. Há uma necessidade urgente, seja de cada indivíduo até os setores público e privado, de proteger e melhorar a disponibilidade e a qualidade da água de nosso planeta. Gestão ambiental. Conhecimento para um ciclo natural de sustentabilidade. Realização: Jornal Diário do Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje o 31 Minutos especial está aqui na cidade de Umbuzeiro, no âmbito da programação do Festival Comunicurtas, daquilo que estamos chamando de Comunicurtas Itinerante, que já esteve na cidade de Remixo, está em Umbuzeiro e passará pelas cidades de Catolé do Rocha e Taperoá. E hoje o 31 Minutos recebe José Nivaldo Araújo, prefeito constitucional de Umbuzeiro, com quem no primeiro bloco falamos sobre memória da cidade, memória do município, falamos sobre o modelo de gestão em Umbuzeiro. No segundo bloco falamos, portanto, sobre a questão fronteiriça de Umbuzeiro com o estado de Pernambuco e a cidade de Orobó e as suas complexidades do ponto de vista da administração pública. E nesse terceiro e último bloco concluiremos com o Comunicurtas em Umbuzeiro. Como é receber o Comunicurtas aqui em Umbuzeiro, José Nivaldo, e também em nome do Comunicurtas agradecendo pela recepção, enfim, como é que está sendo essa experiência? É exagero da sua parte, queria agradecer pela recepção. Isso aí está no calor umbuzeirense, a gente é que tem de agradecer ao EPB, a todos vocês por terem feito isso aí, presenteado o nosso município, presenteado a nossa cidade com a apresentação do Comunicurtas, e agradecendo também pela forma que a gente vai poder. Infelizmente a gente teve de fazer uma escolha, quando você disse assim que Umbuzeiro é a terra das grandes personalidades, e é verdade, mas a gente precisava fazer uma escolha para homenagear algumas personalidades. E aqui estaremos homenageando hoje à noite o ator Luiz Carlos Vasconcelos, que é filho de Umbuzeiro. Estaremos homenageando a historiadora e professora Tatiane Vieira. Estaremos, Luiz Carlos, todo mundo já sabe um pouco da história dele. Tatiane, que tem um trabalho divulgado aí, ela que se preocupa muito com essa parte do patrimônio histórico, cultural, artístico, o todo da cidade de Umbuzeiro, do município de Umbuzeiro.
Haverá também homenagem a Padre Lúcio Flávio, que foi vigário aqui por 5 anos e teve uma participação muito efetiva e afetiva com todo o umbuzeirense e guarda aí ainda a população umbuzeirense tem um enorme carinho por ele. Se vocês puderem visitar uma capela que ele construiu lá no bairro do Matadouro, vão perceber que, não, isso aqui não foi desenhado do padre, não, foi de um arquiteto, mas é que todo mundo que chega em Umbuzeiro e percebe a beleza da arquitetura se contamina, tem que se transformar em arquiteto também. Haverá homenagem ao maestro Eric Ellison, que está aqui, que ajudou já muito, está treinando o pessoal, está tirando o pessoal do fazer nada, do ocupar a mente, tá certo? Com a banda marcial, já teve com a Sociedade Mestre de Souto, já ensinou alunos aí a tocarem flauta e está trabalhando agora no Centro de Convivências. Tem uma história interessante do maestro Eric e também a homenagem a Roberto Jerônimo, que é Bel de Estivas, que é um comandante do coco ali daquela região. Ele é uma pessoa que organiza o coco na sua própria casa, organiza comida para o povo, recebe o povo na maior alegria, passa a noite toda dançando, uma pessoa super animada que traz aí essa vontade de não deixar essa cultura se acabar no nosso município. Então a gente de Umbuzeiro recebe vocês com enorme alegria, agradece e agradece também porque não fizeram escolhas por ordem alfabética, senão o Umbuzeiro ia ficar lá no final. O Umbuzeiro já está aqui, é o segundo município recebendo o Comunicurta e a gente, em nome de todos os umbuzeirenses, agradece a vocês e deseja que estejam aqui com a gente por outras vezes. Pelo menos um compromisso já tem, né? Estará no Carnaval. Sem dúvida. Bom, eu fiquei sabendo por intermédio da sua assessoria, né, de que até a sua gestão, né, o Poder Municipal não tinha uma Secretaria de Cultura para poder, digamos assim, organizar todo esse patrimônio cultural, para poder também construir políticas públicas de não deixar desaparecer determinadas culturas e também até ressuscitar outras culturas. Essa realmente a função dessa secretaria, dessa pasta que você criou na sua gestão, seja de uma manutenção dessas culturas como identidade do município de Umbuzeiro e outras para que possamos, como por exemplo a Ariano Suassuna fez em Pernambuco, na sua gestão no estado de Pernambuco, com o reaviver, né, de determinadas culturas. Como é que está sendo essa experiência da criação da pasta cultural de Umbuzeiro? Eu fico feliz, não somente pela criação da pasta, mas pela escolha que aconteceu. Ana Maciel está concluindo o curso de História dela, mas ela é super dedicada a toda essa parte aí, ela se empolga demais, se envolve demais. Estudante da UEPB. Estudante da... Pois é. E a gente fica feliz porque em tão pouco tempo a gente percebe, todo umbuzeirense já percebe o quanto Umbuzeiro está aparecendo na história. Umbuzeiro era uma cidade que, quando o povo perguntava por Umbuzeiro, e a saúde de lá não existe não, e a escola de lá se acabou, e não existe mais transporte universitário. E hoje não, quando se fala em Umbuzeiro, é como você fala, é a terra das personalidades, é a terra de Assis Chateaubriand, e não somente por ser a terra deles. Esse zelo da gente é porque Umbuzeiro é a terra da gente, é a terra de todos nós, é a terra que precisa ter o valor. Umbuzeiro tem que ser dado a Umbuzeiro o valor que Umbuzeiro tem na história. Então a intenção de criar a pasta da cultura é exatamente essa, para a gente mostrar para o mundo que Umbuzeiro tem um histórico, tem um potencial, tem uma carga, tem até uma simbologia. Eu dizia até num outro momento, conversando com o pessoal, uma árvore lá na frente da Prefeitura Pau Brasil foi plantada pela filha do Juscelino Kubitschek. Pensa aí, não é porque foi a filha de Juscelino Kubitschek, mas não seria o mesmo Pau Brasil se fosse plantado por Nivaldo, né? Ou por Luciano Nascimento. Pois é, toda essa parte de simbologia, claro,
E assim se constrói a história. A história se constrói com personagens. É verdade. Né? Pois. Então, pode continuar. Porque essa ideia da pasta, pelo menos eu posso estar equivocado, mas a ideia de uma pasta de cultura, né, é uma iniciativa de política pública inequívoca, né, da manutenção de identidade de um povo, de identidade de uma região geográfica, enfim. É a pasta de cultura que é responsável, né, por essa ideia de manutenção das riquezas culturais. E a sua iniciativa ela é louvável. E graças a Deus está dando certo, a gente tem mais que agradecer por isso está acontecendo. Quem é que está à frente dessa pasta? Exatamente, Ana Márcia. Ana Márcia, que está ali atrás das câmeras. Exatamente. Está conduzindo a pasta de cultura do município de Umbuzeiro e que é estudante de História da Universidade Estadual da Paraíba. Né? E nós estamos em Umbuzeiro com José Nivaldo Araújo, prefeito constitucional da cidade de Umbuzeiro. Bom, nós falávamos, José Nivaldo, da pasta de cultura que você criou na sua gestão, que até então não existia, ou seja, uma cidade com a memória histórica que essa cidade tem, com o número de personalidades nacionais e internacionais que esta cidade ofertou, né, a memória do pensamento e a memória dessa ideia de mundo ocidental. Dizia quem está à frente dessa pasta, que é uma estudante da Universidade Estadual da Paraíba, estudante do curso de História, e você poderia apontar, e eu só quero fazer aqui um lembrete, que nós estamos aqui na pousada Sol Nascente, por isso, de vez ou quando, você vai ter uns ruídos aí, porque aparecem uns carros por aqui, umas motos, enfim, não estranhe, porque nós estamos em Umbuzeiro, a cidade das personalidades. Mas pode falar, José Nivaldo. Pois bem, a criação da pasta foi exatamente para que a gente faça existir a história de Umbuzeiro para o mundo. Não adianta a história de Umbuzeiro ser somente para o povo de Umbuzeiro. A gente tem de mostrar essa importância. A Umbuzeiro tem de ser dada a importância que o Umbuzeiro tem. Então, foi nessa tentativa de resgate que a gente criou a pasta e estou feliz com a escolha que a gente fez pela estudante Ana Márcia, que está aí com muito afinco, com muita vontade sempre de acertar. Ela sempre perturba, quase todo dia ela perturba um pouco. Ela perturbou inclusive a mim, porque eu também exerço uma função na Universidade Estadual da Paraíba, que é de diretor da editora da Universidade Estadual da Paraíba. E nós lançamos uma campanha chamada Leitor, quanto vale um livro? E aí eu estou circulando os 8 campos da Universidade Estadual da Paraíba com o estande de livros da editora, em que quem vai dizer o valor do livro é o estudante. Ele é que vai dizer quanto ele pode pagar pelo livro que lhe interessa, ou seja, o livro não terá preço. E aí ela entrou em contato comigo e disse, nós queremos esse stand aqui no município de Umbuzeiro. Eu disse, calma, minha querida, eu vou primeiro à universidade, depois nós vamos aos municípios. E se disser que tem alguma outra coisa, ela vai pedir também. Ela vai pedir também. Já notei as iniciativas. Proativa ela, extremamente proativa. Pois é, a gente aproveita nessas considerações finais, Luciano, para agradecer de novo ao EPB, agradecer a vocês pela riqueza desses dias aí, pelo evento, pelo momento de fotografia lá do Coco, pelo passeio noturno que a gente deu na neblina lá de Mata Virgem e pelos acontecimentos de hoje, pelas oficinas, há lá um bocado de jovens umbuzeirenses participando das oficinas que se prolongarão até o próximo domingo e pela exibição dos curta-metragens que acontecerão. A exibição que acontecerá dos curta-metragens e também até pelo momento que a gente vai ter para homenagear algumas personalidades. E se Deus quiser, na volta de vocês estaremos homenageando algumas outras personalidades, que a gente, como eu disse, é sempre uma dificuldade a gente escolher a quem homenagear. Quando a gente escolheu o Padre Lúcio, não é diminuindo o trabalho do pastor, diminuindo o trabalho de ninguém. Cada um tem sua parte. Mas o Padre Lúcio, ele teve assim, uma passagem muito marcante, num momento de Umbuzeiro, um momento muito difícil que o Umbuzeiro vivenciou, e construiu aquela igreja, reformou a Capela da Conceição, e merece essa homenagem, assim como tantas outras personalidades merecem também homenagem. Claro. Muito bem, José Nivaldo. Bom, nós estamos em Umbuzeiro, a cidade das personalidades, e recebemos hoje no 31 Minutos José Nivaldo Araújo, prefeito constitucional de Umbuzeiro. Ficamos por aqui com esse 31 Minutos. A UEPB realiza a sua função de contributo social com o Comunicurtas itinerante e nós voltamos em breve com mais um 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB.